Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler hoje, pela graça do Senhor, 2 versículos, meditar nesses 2 versículos, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Vamos orar. Senhor, perdoa qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento, por Jesus. E nos dê, Senhor, rogamos, a bênção da palavra, em nome de Cristo, que o Espírito Santo ilumine e nos faça entender e abra o nosso coração, para que possamos, Senhor, amar a Ti mais, servir, sermos edificados em honra e glória ao Teu nome, em Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Amém. Irmãos, este versículo, esses 2 versículos que nós estamos lendo, vamos ler hoje, estudar hoje, pela misericórdia do Senhor, se trata de uma promessa de um auxiliador, de um outro auxiliador. E essa promessa, ela está bastante ligada, meus irmãos, na verdade, a todo o propósito que esses 3 capítulos que nós estamos estudando têm. Existe um propósito de todo esse discurso de Jesus e da oração de Jesus ligada a esse discurso, no capítulo 17, que é de preparar os discípulos para o que virá. Jesus está aqui encerrando, como nós temos falado já há várias semanas, encerrando seu ministério presencial, né? Já tinha encerrado o ministério público, onde ele pregava para multidões, está agora dedicado ao ministério privado, aos discípulos, mas esse ministério privado também já está se encerrando, é o final já, na verdade, são as últimas horas que ele se dedica a esse ministério só aos discípulos, e o que ele está fazendo aqui é preparando então os discípulos para a sua morte, para os eventos que viriam, a ressurreição, porque eles iriam sofrer, e para a missão que eles teriam em levar adiante o Evangelho de Cristo, anunciar a palavra de Deus a todos os outros. E essa obra, meus irmãos, essa preparação, como nós temos já falado nas mensagens anteriores, nesses 3 capítulos, estão em 3 ênfases aqui que ele faz. Primeiro, a consolação no capítulo 14, segundo, a exortação no capítulo 15, e terceiro, a profecia no capítulo 16. Com essas 3 ênfases, né? Consolo, exortação e profecia, ele está preparando os discípulos que virá, consolando, orientando a eles como eles devem fazer, o que eles devem fazer, e prevenindo a eles do que viria, não está deixando eles às cegas. E eles, então, irmãos, iriam passar a situação difícil, mas eles não precisariam se perturbar, eles deveriam estar consolados. Eles fariam obras maiores do que as que ele mesmo fez, conforme está no versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, essas obras maiores, como nós estudamos, não são os milagres, mas são exatamente essa missão, essa obra que Deus iria fazer a partir deles, né? Primeiro começando neles, que eles ligados à videira, o crescimento da piedade, a mudança, a compreensão melhor das coisas espirituais, o entendimento esclarecido, a vida piedosa, e serem sal, luz, levarem adiante a proclamação do Evangelho, iluminarem a humanidade em trevas com a mensagem do Evangelho de Jesus, e o Evangelho se espalharia até os confins da terra, conforme a promessa de Atos 8. E eles, meus irmãos, então, teriam que fazer isso dentro de uma missão de amor, amando a Jesus,
Ele diz no versículo 15, que nós estudamos semana passada: se me amais, guardais os meus mandamentos. Na medida que eles conhecessem Jesus, entendessem, eles tinham ainda muita incompreensão sobre a missão de Cristo, viam Cristo em muitos sentidos como um Messias político, mas eles entendendo cada vez melhor quem é Jesus, o amor deles se fortaleceria e eles então guardariam os mandamentos, não se turbariam, ficariam firmes no caminho que é Jesus, procurariam conhecer o Pai cada vez melhor através do Filho. Tudo isso aqui nós já estudamos, e fariam essas obras maiores, né? Então, este amor, conhecimento de Jesus, amor a Jesus, obediência aos mandamentos de Deus, eles estariam aí exercendo, irmãos. Mas, irmãos, um ponto aqui importante é que eles estavam nesse momento se sentindo sozinhos e pressentindo, pelo que Jesus já vinha falando, que eles iriam ficar só. Se Jesus morresse, se Jesus partisse e não estivesse mais com eles, o que seria deles? Essa obra seria feita por eles sozinhos, eles desassistidos e abandonados, porque afinal de contas Jesus ia morrer, Jesus não estaria mais com eles ali presencialmente. O que seria deles? Então, essa preocupação estava no coração dos discípulos. Na medida que o Senhor Jesus vai deixando claro que ele morre, que ele vai partir, os discípulos evidentemente ficam preocupados. O que será de nós sem Cristo, sem a presença de Cristo na nossa vida? Como nós faremos isso? Como nós vamos seguir a Deus? E como nós enfrentaremos essas dificuldades que virão? E como nós cresceremos, enfim, no amor e na obediência? E como nós vamos fazer essa missão? O que será de nós no futuro? O que será de nós, afinal? Tinha muitas dúvidas na mente deles. Com certeza, irmãos, eles se sentiam sozinhos ali diante do que Jesus vinha dizendo. Aí o Senhor Jesus Cristo então promete agora, nesse momento, o outro auxiliador. A partir daqui, pela primeira vez nesse discurso, o Senhor Jesus fala desse auxiliador, que é o Espírito Santo. E fala a eles, então, promete a eles promete a eles, melhor dizendo, o Espírito Santo, que vai ser exatamente aquele companheiro que Jesus sai e entra o Espírito Santo agora para estar com eles, para acompanhá-los, para fortalecê-los em todas as coisas, meus irmãos. Essa promessa, então, ela é muito importante, ela é consoladora, porque mostra que eles não estão sozinhos, mostra que eles teriam ali a companhia contínua, todo poderosa do Espírito Santo, que iria lhes auxiliar em tudo o que viria aí pela frente, tanto nas dores, como na vida piedosa, como na missão em que eles teriam que enfrentar, proclamando o Santo Evangelho de Cristo. Então esse Espírito Santo é prometido aqui, é a presença do Espírito Santo. Com isso Jesus está consolando, Jesus está dizendo: vocês não vão ficar sozinhos. A ênfase aqui desse versículo é mostrar que eles não estariam sozinhos, abandonados. Veja que Jesus disse, Deus assim permitir, semana que vem nós vamos estudar o versículo 18, Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eles não ficariam órfãos, eles não ficariam desassistidos, não ficariam sozinhos, mas eles teriam a companhia do auxiliador. Nós vamos estudar melhor o que quer dizer aqui o versículo 18, mas tem a ver com essa presença do auxiliador, tem a ver com a companhia, tem a ver com a direção, enfim, de que eles não estariam abandonados, mas que eles teriam ali a presença do auxiliador para conduzi-los, para guiá-los, para fortalecê-los em tudo isso que eles teriam que passar. Ou seja, meus irmãos, esse texto, ele é aplicado, e eu quero também dizer isso, não somente àqueles discípulos imediatos ali, mas a todos os que viriam. Por quê? Porque o Senhor Jesus, no capítulo 17, vai orar por eles, mas vai orar por todos que crescem depois. Isso mostra que essa promessa não ficou restrita só a eles, mas é para todos os que crescem, que todos teriam a presença do Espírito Santo, deste auxiliador com eles, irmãos. Na nossa vida cristã, portanto, e aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite, para o consolo que é isso, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, mas nós temos a presença
desse auxiliador conosco hoje. Todos aqueles que são crentes têm essa promessa. Essa promessa aqui é realmente consoladora, porque diz respeito a todos os cristãos. Agora, para nós entendermos, irmãos, a riqueza dessa promessa, nós temos que observar o que o Senhor Jesus promete e como ele explica essa promessa aqui. Qual o sentido dessa promessa? Ele mostra aqui nessa promessa algumas verdades que eu gostaria, que estão bem claras aqui nos 2 versículos, eu gostaria de estudar com os irmãos hoje à noite. A primeira verdade é que ele vai rogar ao Pai por este auxiliador. Está no versículo 16. A segunda verdade é que este auxiliador ou consolador ia estar com eles para sempre. Sempre. A terceira verdade é que esse auxiliador, consolador, é chamado, esse que eu acabei de falar agora ainda está no versículo 16. Agora, a terceira verdade é que esse auxiliador, consolador, ele seria chamado de Espírito de verdade. E a quarta e última verdade sobre essa promessa do auxiliador, é que esse auxiliador, esse consolador, não seria dado a todos, mas seria dado apenas aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui essas 4 verdades dentro dessa promessa do Espírito Santo, que Jesus roga para que ele venha, roga ao Pai, Jesus diz que ele estará conosco para sempre, Jesus o chama de Espírito da verdade, e Jesus deixa claro que nem todos vão receber esse Espírito, mas somente eles, os discípulos, portanto, os eleitos. Então, essas 4 verdades, se Deus assim permitir, com a graça de Deus, eu quero explicar para os irmãos e quero mostrar-lhes que isso é muito consolador, meus irmãos, que isso deve nos animar, nos alegrar e nos despertar para a devoção maior ao nosso Senhor, o aumento, o crescimento na fé, na santidade e na nossa missão. Nós estamos aqui para, como os primeiros discípulos, para levar adiante a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos olhar agora para o texto. Mas antes de olhar para o texto, eu quero enfatizar bem ainda a ligação, a conexão do versículo anterior, 15, ao 16. Como eu falei para vocês semana passada, esse versículo 15 aqui está fazendo uma conexão tanto com o que vem antes, como com o que vem depois. Jesus disse: me amais, guardar meus mandamentos, quer dizer, vocês têm que entender quem eu sou, tirar as nuvens da incompreensão sobre a minha pessoa, que eu não sou o Messias político, eu sou aquele que vem do céu para levar vocês para o Pai, para lhes ligar com o Pai. Vocês têm que me amar assim, vocês têm que guardar os meus mandamentos, não se turbar. Se vocês me amarem, vocês vão deixando de se turbar, vocês vão se firmando no caminho, vocês vão olhando para mim para conhecer o Pai, e vocês vão fazer obras maiores. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Só que agora que vem a ligação com a promessa, porque eles só iriam tanto amar como obedecer pelo Espírito Santo. Então, essa conexão que está aqui, clara, por todo o ensino das Escrituras Sagradas, e pelo que vai acontecer, pelo que Jesus vai mostrar depois da obra do Espírito Santo, na verdade, esse amor e esta guarda dos mandamentos só é possível por causa do Espírito Santo. Por isso que essa promessa está ligada exatamente, do versículo 16 está ligada ao versículo 15, que eles iriam receber o Espírito Santo e ele queria operar neles, na verdade, o amor e a obediência. Mas vamos olhar então, meus irmãos, por que Jesus fala aqui da promessa. A primeira coisa que Jesus fala, como eu chamei a atenção de vocês, é de que ele vai rogar ao Pai. Observe que ele diz no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Jesus está dizendo assim: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai dar a vocês o outro auxiliador, o outro consolador. Será que isso significa, meus irmãos, quando Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai, significa que o Pai não quer dar o Espírito Santo para os discípulos? Que Jesus tem que rogar, que Jesus tem que apelar para que o Pai mude de ideia e dê e conceda então o Espírito Santo aos discípulos? Não. Na verdade aqui, meus irmãos, o que acontece é que quando Jesus Cristo diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador,
é porque Jesus está se referindo ao que ele falou antes, que ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por ele. Que toda ligação que nós temos com o Pai, que toda relação que nós temos com o Pai, é por meio de Jesus, porque Jesus é aquele que vai preparar o lugar para nós, é aquele que vai preparar para nós essa relação com o Pai na cruz do Calvário, morrendo por nós na cruz do Calvário, se sacrificando pelos nossos pecados. Portanto, quando Jesus fala aqui, meus irmãos, que ele rogará ao Pai, é porque ele vai rogar ao Pai na qualidade de mediador, na qualidade de que ele é o mediador, que ele veio morrer por nós, que ele, por meio dele é que nós somos salvos, pelo sacrifício dele, pela obra dele na cruz, que nós somos salvos. Ele é o mediador da nova aliança. Portanto, meus irmãos, não é que o Pai não esteja querendo dar e que o filho tem que pedir o que o pai não quer. Na verdade, esse pedido do pai, aliás, esse pedido do filho ao pai é em harmonia com o pai, porque eles estão juntos, porque aqui nós estamos falando do pai e do filho, que eles vivem em harmonia, eles vivem no mesmo plano, no mesmo desígnio, na mesma vontade. É um único Deus e três pessoas, né? A Trindade Santíssima. E aqui no caso, o Pai enviou o Filho. O que nós aprendemos por todo o Evangelho de João? Que Jesus deixa bem claro que ele foi enviado pelo Pai e que ele não veio contrário ao Pai ou por conta dele somente, mas ele veio enviado pelo Pai para nos salvar, para nos redimir. E que, portanto, meus irmãos, o Pai quer sim dar o Espírito Santo. O Pai designou que tudo isso acontecesse para que os discípulos recebessem o Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo, e isso é importante nós entendermos, só vem por causa do Filho, só vem pela mediação do Filho, porque tudo que nós temos na nossa salvação e na vida cristã e na nossa relação com Deus é por meio de Jesus e nada fora de Jesus. É por isso que todas as orações são feitas em nome de Jesus. Por isso que tudo que nós temos, vocês vão encontrar essa grande expressão bíblica, especialmente nas cartas de Paulo, em Cristo. Então, em Cristo, é por causa dele. Inclusive, o Espírito Santo só nos é dado porque Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Nós só temos essa dádiva, nós só temos essa bênção por causa de Jesus, e é por meio de Jesus. Mas veja que coisa gloriosa, meus irmãos, porque aqui estão as três pessoas da Trindade. Vocês já observaram isso? Aqui nós temos o Pai que deseja nos dar o Espírito Santo e que faz isso por meio do Filho. Aqui nós temos o Filho que faz a mediação e que morre por nós e que por meio dele, então, ele intercede pelo Pai, ele é um intercessor, ele é aquele através do qual através de quem tudo nós temos, e que ele intercede por nós ao Pai para que venha o Espírito Santo, e nós temos o Espírito Santo que vem a nós para o nosso auxiliador. São as três pessoas da Trindade trabalhando pela salvação dos eleitos, trabalhando pela salvação dos que são chamados pelo Senhor. O Espírito Santo, aqui, enfatize-se aqui, é importante deixar isso claro, não é uma força meramente, não é uma energia, mas é uma pessoa. Conforme mesmo que o Senhor Jesus Cristo vai falar dele nas outras partes, daqui a pouco eu vou ler alguns versículos com os irmãos, esse Espírito Santo, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, nós temos aqui, o Pai enviou o Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, o Filho vem e morre por nós, e agora como intercessor, e segundo a vontade do Pai, para isso que o Pai o enviou mesmo, ele pede o Espírito Santo, e a palavra melhor, como até um certo comentarista coloca, é solicita o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vem para nós. O que eu quero que os irmãos percebam, como isso é consolador. O Senhor Jesus está falando para os discípulos que estão angustiados, estão pensando assim, o que será de nós? Jesus está dizendo aí que vai morrer, o que será de nós? Vamos ficar sozinhos? O que será de nossa vida? Como viveremos? O que faremos? E Jesus diz assim, não se turbem, faz parte lá ainda do primeiro versículo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. A Trindade
está trabalhando para o benefício dos seus servos, dos seus discípulos, dos seus eleitos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos amados, se nós somos de Cristo, se nós amamos a Cristo, nós devemos lembrar disso. O nosso chamado e a nossa missão e tudo que nós temos que fazer, não importa que não tenha o apoio do homem, nós não precisamos do apoio do homem, nós temos o apoio das três santíssimas pessoas da Trindade. Há um só Deus, que subsiste em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Eles têm a essência divina desse único Deus, três pessoas, porém, e essas três benditas pessoas estão trabalhando para a nossa salvação. O Pai enviando o Filho morrendo pelos nossos pecados e o Espírito Santo vindo, enviado pelo Pai, na intermediação do Filho. O Espírito Santo vem a nós como uma demonstração de que essas três pessoas nos amam e trabalham pela nossa salvação. Isso não é consolador, irmãos? O fato de nós sabermos que nós estamos sendo cuidados pela Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A segunda verdade que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, dentro dessa promessa do Espírito Santo, é que o Senhor o Senhor qualifica o Espírito Santo, e o Senhor diz que ele tem então um ofício, melhor dizendo, né? Apresenta para nós o trabalho, essa é a forma correta de expressar, o trabalho de que o Espírito Santo seria ali responsabilizado e o tempo que ele teria para realizar essa obra. Observe que diz o versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Como é que Jesus chama o Espírito aqui? Ele o chama de outro Consolador. Aqui está falando do ofício dele, da função dele. Ele aqui estaria trabalhando como o Consolador. Essa palavrinha no original é Paráclitos, e ela significa advogado. Alguém que se põe do lado para defender a pessoa. E aqui no caso, meus irmãos, nós devemos entender essa palavra conforme Jesus mostra aqui, porque Jesus diz que o Espírito Santo, esse Paráclitos, ele viria como o outro Consolador. Quem é o primeiro Consolador? Percebe? Jesus diz outro Consolador. Jesus era o primeiro Consolador. Jesus é esse primeiro Paráclitos. E o que Jesus fez pelos discípulos? Quando nós olhamos lá o capítulo 17, na oração, Jesus vai dizer o quê? Eu cuidei, assim que ele vai falar, na verdade, em resumo, eu cuidei de todos os que me deste, nenhum se perdeu. Eu os protegi. Eu me santifiquei por eles. Jesus ora por eles, mas Jesus diz que até ali, Jesus os guardou, Jesus os guiou. O que Jesus fez naqueles 3 anos, hein? Guiou os discípulos, chamou os discípulos, guiou-os, guardou-os de todo mal, de toda tentação, corrigiu-os, animou-os. Jesus os auxiliou em tudo o que eles precisavam naquela caminhada daqueles 3 anos de ministério público de Cristo. Jesus esteve do lado deles como Paráclito, defendendo, guardando, dirigindo, consolando, corrigindo, animando. Tudo isso Jesus fez. Então Jesus foi o auxiliador. Mas a função de Jesus como auxiliador presencial, em corpo e alma ali, não poderia ser para sempre. Tinha um tempo, alguns poucos anos, porque Jesus Cristo não veio para ficar aqui para sempre. De jeito nenhum. Jesus Cristo veio, se encarnou para morrer na cruz por eles, por nós. Portanto, estava chegando aquele momento. Era curto o espaço, era pouco tempo que Jesus daria esse auxílio presencial. Então Jesus ali estava encerrando já, estava morrendo na cruz. Mas agora viria o outro auxiliador, isto é, aquele também queria ser o Paráclito deles,
Se aquele que no sentido aqui amplo e que o texto, que todo o evangelho vai mostrar, aquele que também iria guardá-los, guiá-los, protegê-los, corrigi-los, animá-los, auxiliá-los em tudo que eles precisassem na caminhada cristã e na missão que eles tinham pela frente. E quanto tempo esse Espírito Santo, esse auxiliador, esse outro auxiliador ficaria com eles? Jesus ficou um tempo, certo, pequeno na verdade, mas quanto tempo o auxiliador ficaria com eles? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse auxiliador, ele não deixaria mais a eles, não se encerraria durante a vida deles o seu ministério, o seu serviço, mas ele estaria até a morte deles, no certo sentido, para a eternidade, com eles. Mas aqui eu penso que o foco principal, por todo o contexto dos 4 capítulos, porque aqui Jesus está preparando a eles pelo ministério que eles terão pela frente como proclamadores do Evangelho, e pela vida piedosa que eles devem crescer, pela vida piedosa na qual eles devem crescer. Então o que Jesus está se referindo aqui é especialmente até a morte deles, até o fim da jornada deles nesse mundo, e continuamente, para sempre. Não haveria um tempo, o Espírito Santo não estaria com eles apenas no domingo, mas estaria com eles na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Estaria com eles enquanto eles dormissem, acordassem, trabalhassem, fizessem o que for. O Espírito Santo estaria com eles. E o Espírito Santo estaria com eles até a morte. O Espírito Santo estaria com eles no leito de morte, até o final. O Espírito Santo iria auxiliá-los na caminhada, iria conduzi-los em tudo, iria ser aquele que estaria ao lado deles, o paráclito deles, durante toda a sua vida, e até no final seria o consolo deles, o auxílio deles, para que eles ultrapassassem aquele final e a morte, consolados por esse mesmo Espírito Santo. Não haveria um dia, não haveria um segundo, não haveria um momento que o Espírito Santo se ausentaria deles, mas ele estaria com eles para sempre. Eu tenho feito, irmão, já há alguns anos, alguns textinhos que eu tenho publicado na internet, quase que diariamente, e já tem um tempo que eu fiz um texto que eu coloquei assim: cristão, não desanime, não importe o caminho, não importe a circunstância, a dificuldade, porque você está nas melhores condições que você poderia estar, porque você tem a melhor companhia, você tem a presença contínua, real, do Espírito Santo de Deus. Irmãos, se você é um cristão, você tem a presença do Espírito Santo de Deus para sempre. Você lembra que Jesus Cristo diz, lá no capítulo 17, eu não perdi nenhum dos que me deste. Isso se refere a isso também, gente. Porque o Espírito Santo não vai perder nenhum dos que o Pai e o Filho deu para que ele cuidasse nessa jornada. O Espírito Santo vai conduzi-los até o final. Ele é o auxiliador perfeito, que vai dar todo auxílio, ajuda, correção, orientação, consolação, iluminação, para que todos cheguem na jornada. Não tema. Se você é de Cristo, se você ama Jesus, se você é um crente, você tem a presença do Espírito Santo que vai lhe conduzir até o final. Jamais não terá um dia que o Espírito Santo vai se afastar de você, vai desistir de você, porque o Espírito Santo foi enviado para ser o nosso auxiliador, para que fique conosco para sempre. Mas a terceira verdade, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos instrui aqui, nos fala aqui sobre essa promessa, é que ele qualifica, agora sim, esta é a forma correta de falar, ele qualifica esse Espírito. Ele diz que esse Espírito, ele não chama aqui no verso 17, depois ele vai chamar, mas aqui no verso 17, ele não chama de Espírito Santo, mas aqui ele o chama de Espírito de verdade, ou como estão em algumas traduções,
o Espírito da verdade. Esse auxiliador, esse paráclito, esse consolador, esse auxiliador que iria estar com eles para sempre, é chamado por Jesus de Espírito de verdade, porque ele iria auxiliá-los exatamente sendo esse Espírito da verdade. Por quê, meus irmãos? Porque ele iria levar os discípulos a se firmarem naquele que é a verdade. Lembra que Jesus disse há pouquinho neste sermão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é aquele que leva para Jesus. O Espírito Santo é aquele que testifica de Cristo. E em Jesus nós temos a verdade, nós temos Ele que é o Verbo, Ele que é a palavra, Ele que é a luz do mundo, Ele que nos dá discernimento espiritual. O Espírito Santo nos conduz ao conhecimento espiritual, ao discernimento espiritual. Nós não vamos mais viver em trevas, porque o Espírito Santo vai nos conduzir à verdade. O Espírito Santo é dessa maneira que ele vai nos auxiliar, porque é através do conhecimento da verdade que está em Cristo que nós vamos ter todos os recursos, porque em Cristo nós temos tudo. Porque é na mediação de Cristo que nós temos, por meio de Cristo, em Cristo, na sua obra na cruz, que nós temos tudo o que nós precisamos. Portanto, o Espírito Santo vai mostrar que é nosso recurso e que temos tudo em Jesus, vai mostrar os nossos problemas, que são os nossos pecados, vai nos livrando dos nossos pecados, vai nos conduzindo a Cristo. E como nós estudamos hoje de manhã, em Cristo nós temos, lembra? Nós temos justificação, santificação e glorificação. E o Espírito Santo vai nos revelar e vai nos mostrar todas essas grandes verdades em Cristo, e ele vai fazer isso para sempre. Ele vai nos conduzir sempre como aquele que nos ilumina e nos conduz e nos leva e nos guia sempre no Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero ler com vocês o que Jesus fala do Espírito Santo mais adiante, porque para nós entendermos melhor isso que o Espírito Santo vai fazer em nossas vidas. Leia comigo, por favor, irmãos, o versículo 26. Veja que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 26 sobre o Consolador. Ele fala assim, capítulo 14, verso 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha só, porque Jesus é o mediador, o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele está falando para os discípulos: olha, ele vai ensinar tudo para vocês, vocês não vão ficar aí dispersos sem saber a verdade. Ele vai conduzir vocês, ensinar tudo que vocês precisarem, e ele vai fazer com que vocês lembrem de tudo quanto tenho dito. Lembrar, ele faria com que os apóstolos lembrassem esse discurso e todas as palavras de Jesus e todos os ensinos de Jesus, e registrasse na Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro do Espírito Santo, porque o Espírito Santo usou aqueles homens, ensinou a eles, lembrou a eles, e ele faz hoje isso, irmãos, conosco. Ele não nos traz mais hoje novas revelações, mas ele nos leva a esse mesmo ensino, ele nos leva a essa mesma palavra. Então nós temos a promessa de que o Espírito Santo ele vai nos ensinar nas Escrituras. Na medida que nós lemos na Bíblia, ele promete que ele vai nos guiar, nos conduzir, nos iluminar, abrir a nossa compreensão para entendermos as Escrituras. O Espírito Santo, meus irmãos, vamos ler também capítulo 15, versículo 1: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim ou em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 7: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Verso 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqui Jesus usa a ilustração da videira. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os galhos, e o Pai é o agricultor. E como é que o Pai faz para que vocês produzam muito fruto? Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, mas ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu sou a videira, e a vida, Jesus deixa bem claro que a vida que nós temos, assim como o galho vive pela videira, nós dependemos de Jesus, que é a videira.
Mas como é que o Pai faz? O Pai é o agricultor, e como é que ele faz? Ele nos limpa, ele nos purifica, para que nós demos mais fruto ainda. Agora, como é que ele nos limpa? Como é que ele limpa esse galho para que o galho dê fruto, mais fruto? Verso 3, pela palavra. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. E ele diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. É pela palavra que nós vamos sendo transformados. E ele diz que é pela palavra, então, que nós vamos dando fruto, e que o fruto glorificará o Pai. Versículo 8. Mas quem é que nos ilumina sobre a palavra? Quem é que nos ensina a palavra? Quem é que nos conduz a Cristo, de acordo com o ensino da palavra? Quem é que vai nos fazer, que vai nos ensinar todas as coisas e fez com que os discípulos lembrassem do que Jesus ensinou, que é a palavra, conforme 14, 26? O Espírito Santo. Então nós temos aqui as três pessoas da Trindade. Jesus, na ilustração, Jesus é a videira, nós somos os galhos, o Pai é o agricultor que vai nos limpando pela palavra e vai fazendo com que nós demos fruto, dependendo cada vez mais de Jesus. Mas quem é a pessoa que está ali operando, na verdade, tudo isso? O Pai está operando por esta pessoa, por este auxiliador que está constantemente conosco, nos ensinando a palavra, nos purificando pela palavra. E ele, em certo sentido, é aquela força vital que nos liga a Jesus. É como se fosse a própria seiva que nos liga ao Senhor Jesus, que nos enxerta em Cristo, que nos firma em Cristo, que nos vivifica em Cristo Jesus. Quem é Ele? O Espírito Santo. Jesus diz também, meus irmãos, no capítulo 15, no versículo 26 e 27, leiam comigo: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, olha só, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, porque Jesus é que envia também, porque Jesus é Deus, mas quando chegar lá eu vou explicar isso. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Os discípulos, eles estão aqui para frutificarem cada vez mais na videira que é Jesus, para darem fruto para a glória do Pai, que é o agricultor, por obra do Espírito Santo, por meio da palavra, que o Espírito Santo vai nos limpando pela palavra. Mas eles têm também que testificar. Esse dar fruto não é uma coisa que fica, para eles, mas é uma coisa que se manifesta. Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e os homens vão ver nossas boas obras, que é o fruto do Espírito Santo. Aliás, eu nem falei disso, mas eu já lembro agora. Paulo chama esse fruto, lá em Gálatas, de fruto do Espírito Santo. Esse que é o poder do Espírito Santo agindo em nós. Então, os homens vão olhar para nós, para o fruto de Deus, do Espírito Santo em nós, e vão glorificar o Pai que está nos céus. Isso aqui o que é? Testemunho. Quando nós falamos de Cristo, quando nós anunciamos o Evangelho com os nossos lábios, quando nós testificamos de Cristo, e quando nós mostramos com a nossa vida, que vai sendo transformada pelo Espírito Santo, a vida do Reino de Deus, a vida de Cristo em nós. O fruto do Espírito Santo é o testemunho, é o Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui: vocês vão testificar. Vou ler o 26 e o 27 de novo. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. O Espírito Santo vai testificar aos homens sobre Jesus. Mas vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Isto é, meus irmãos, de que na medida que os apóstolos testificassem, o Espírito Santo também testificaria. O Espírito Santo, conclusão, o Espírito Santo está testificando através dos discípulos. Portanto, o Espírito Santo, como é que nós vamos testemunhar? Como é que nós vamos proclamar o Evangelho? Pelo poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis o que, irmãos? Testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Seria o Espírito Santo que
levaria-os àquelas obras maiores. Lembra que nós pregamos já? É o Espírito Santo que expandiria a proclamação do Evangelho, que levaria a proclamação do Evangelho até os confins da terra. O Espírito Santo vai fazer mais. Leiam comigo agora 16, capítulo 7, desculpe, irmãos, capítulo 16, versículo 7 a 15. Olha o que Jesus diz: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, eu vou enviarei. Aquilo que eu disse, Jesus tinha que ir, que morrer, para que o Consolador viesse. Por quê? O Consolador só vem na mediação de Jesus. E ele diz, e quando ele vier, versículo 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele tem um ministério para o mundo. Quando eu chegar aqui eu vou falar desse ministério para o mundo, né? Mas ele tem um ministério para o mundo que é testificar do pecado, da justiça e do juízo para o mundo. Ele diz no versículo 13, quem vai fazer isso então até aqui? O Espírito Santo. E veja o que ele diz no versículo 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos digo que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. O Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade. E ele sempre nesse processo vai apontar para Jesus e vai glorificar Jesus. À medida que o Espírito Santo vai fazendo toda essa obra em nós que nós temos visto aqui, de nos limpar, de dar fruta em nós, de nos ensinar, de nos guiar a Jesus, de testemunhar através de nós, ele estará centralizando a nossa vida sempre em Jesus. E Jesus está sendo glorificado por nós, na obra do Espírito Santo. Nós seremos testemunha de Jesus. Nós teremos a vida de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo se mostrará em nós. Onde o Espírito Santo está atuando, Cristo está sendo centralizado, pregado, ensinado. E o Pai no Filho, chegando ao Pai por meio de Cristo. Essa é a obra, irmãos, que o Espírito Santo vai fazer e tem feito ao longo desses milhares de anos já. Está fazendo em nós e vai continuar fazendo. Mas a quarta verdade que nós temos aqui, meus irmãos, é que tudo isso que eu lhes falei, vamos voltar para João 14, 17, não é para todos. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa dádiva e essa promessa não é para todos. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas apenas os discípulos. Vocês lembram que Jesus Cristo, no capítulo 17, diz: eu não oro pelo mundo, eu oro pelos que me deste, porque são teus. O mundo, irmão, são os não eleitos. O mundo é a multidão de alienados que não vão ser chamados mesmo, mas que Deus os entrega ao seu próprio coração. O mundo são aqueles que não receberão o Espírito Santo. Observe que Jesus deixa bem claro: não podem recebê-lo porque não veem nem o conhecem. O Espírito Santo proclama, testifica, conforme Jesus vai falar lá, na medida que a igreja testifica, que a igreja prega, que a igreja proclama Jesus, é o Espírito Santo que está testificando. Mas eles fazem como os fariseus, do capítulo 3 de Marcos que nós lemos. Os fariseus disseram assim: é pelo poder de Belzebu que ele faz milagres. Eles não acreditam no testemunho do Espírito Santo. Ou como Paulo fala na carta aos Coríntios, para eles as coisas do Espírito são o quê? Loucura. Eles não entendem, eles não querem saber, eles rejeitam a revelação do Espírito da verdade. Eles tapam os ouvidos
E esse pecado, Jesus diz em Marcos 3, eu não programei isso, mas foi na providência mesmo que nós lemos Marcos 3, que nós estamos lendo sequencialmente. E que bênção que foi ler Marcos 3 hoje, porque lá em Marcos 3 Jesus diz assim: este é o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que significa isso? Que o Espírito Santo está testificando: Jesus é o Salvador, olhem para Jesus, creiam nele, mas o incrédulo diz: não creio. Por isso esse é o pecado que não será perdoado, porque aquele que não crê em Jesus não será salvo. O pecado contra o Espírito Santo é a incredulidade. O mundo, o Espírito Santo está testificando, mas eles não veem, nem o conhecem, não podem recebê-lo, rejeitam, tapam os ouvidos, não querem saber dessa mensagem, não têm nenhum conhecimento do Espírito Santo e da verdade do Espírito Santo. Mas Jesus diz: vocês não, com vocês é diferente. Mas vós o conheceis, porque ele habita em vocês já. É verdade que a plenitude do poder do Espírito Santo só viria lá no Pentecostes. Mas isso não significa que antes do Pentecostes o Espírito Santo não atuava. O Espírito Santo já atua desde o Antigo Testamento. Repito, não na plenitude que vai acontecer depois de Atos 2. Mas tudo já era obra do Espírito Santo antes. Os que foram salvos antes foram salvos porque o Espírito Santo os iluminou já no Antigo Testamento, apontando para eles, melhor dizendo, Cristo, e dando-lhes fé e arrependimento. Então aqui Jesus está dizendo: veja o presente e o futuro. Olha como Jesus diz no verso 17: mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Ele já habita com vocês. Ele já está com vocês. Ele já tem vencido as dificuldades de vocês, para que vocês olhem para mim, creiam em mim. Vocês já conhecem o Espírito Santo, vocês já creem na obra dele. Ele habita convosco, estará em vós. Mas na verdade vocês, então ele já habita e ele vai estar em vocês, e se refere ao Pentecostes. Ele já iluminou vocês, vocês já têm andado com ele, porque ele tem feito com que vocês creiam em mim. Você já tem experiência com o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Por isso que ele vem para vocês. Ele não vem para o mundo incrédulo, que ele não vai iluminar. Ele vem para aqueles que ele vem mesmo para iluminar, para aqueles que ele abre mesmo a compreensão. Esses receberão essa bênção, porque eles são mesmo de Deus, são mesmo os eleitos, são mesmo aqueles que o Pai deu a eles. Mas os outros não. Os outros não receberão esta dádiva e esta bênção do Espírito Santo. Aqui está, meus irmãos, os 4 ensinos de Jesus sobre essa promessa. Primeiro, que ele vem pela mediação de Cristo. Segundo, que ele é o nosso Paráclito, que vai estar conosco para sempre, o nosso auxiliador, que vai nos auxiliar em tudo. E que ele fará isso em terceiro lugar, porque ele é o Espírito da verdade, que vai nos levar toda a verdade em Jesus e vai nos fortalecer, nos guiar, nos conduzir, nos animar, e vai fazer isso até o final, nos conduzindo a Jesus e Cristo sendo glorificado por nós, mas ele é dado a nós, os crentes, e não ao mundo. Eu quero encerrar então deixando para vocês 5 conselhos, irmãos, diante dessas verdades que nós aprendemos aqui hoje à noite. Em primeiro lugar, meditemos, meus irmãos, na intercessão de Cristo e no envio do Pai por meio dessa intercessão do Espírito Santo. Eu quero enfatizar muito isso. Jesus está aqui querendo consolar os discípulos. Jesus está aqui querendo dizer para eles: olha, não fiquem perturbados, preocupados, porque vocês não vão ficar sozinhos. Eu não vou deixar vocês abandonados. Eu não vou deixar vocês órfãos, mas olhem, entendam uma coisa: eu vou rogar ao Pai, eu sou mediador, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar, e o Espírito Santo virá do Pai para ficar com vocês, para auxiliar vocês, e vai ser diferente desse momento, porque eu vou ter que ir embora, mas o Espírito Santo nunca mais vai embora. O
o Espírito Santo vai ficar com vocês para sempre, porque eu vou morrer exatamente para que vocês tenham. Lembra que ele fala lá, eu tenho que ir para que vocês recebam esse bendito auxiliador, essa bendita pessoa que vai estar com você para sempre. Irmão, console-se nisso. É difícil ser cristão? Eu digo para você, não é difícil não, é impossível. É difícil levar o Evangelho adiante? Eu não digo para você que é difícil não, é impossível para nós, mas não é por nós, meus irmãos. O Pai nos amou e deu o Filho para nos salvar. E por meio do Filho, o Espírito Santo vem para nos regenerar, nos santificar e nos fazer testemunhas dele. Se anime nisso, a sua obra, a sua missão, a sua vida cristã, o seu crescimento espiritual é certo, porque a Trindade completa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão operando a sua salvação. Console-se nisso, meu irmão. Você não está sozinho. Segundo lugar, lhe dou um segundo conselho: busquemos sempre o auxílio do Espírito Santo em Jesus. Irmãos, ele diz aqui, o Espírito Santo está conosco todos os dias, 24 horas por dia, até a nossa morte, para sempre. Portanto, meu querido irmão, você ama Jesus, você quer servir Jesus, você quer amá-lo, servi-lo, ser santo para Ele, e você quer ser instrumento dele. Se você é um cristão, você quer isso. Então busque isso no Espírito Santo. Clame ao Pai, por meio de Jesus, me dê, Senhor, este auxílio por seu Espírito. Me dê toda a ajuda que eu preciso para crescer no conhecimento, Senhor, teu, para te amar, para te servir, para prosseguir, para fazer tudo o que o Senhor me deu para fazer nesta vida, como um homem e uma mulher, ou uma mulher cristã. Busque sempre o auxílio do Espírito em Cristo. Lembre que tudo, o Espírito Santo sempre vai lhe levar a Cristo e por meio de Cristo. Busque toda essa graça que o Espírito Santo vem lhe trazer, enviado pelo Pai em Cristo, o mediador da nova aliança. E Ele vai operar isso. Ore, clame, descanse nessa promessa e clame por esse auxílio continuamente, e o Espírito Santo vai lhe fortalecer. Lembra que Paulo diz: andar em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Em terceiro lugar, meu querido irmão, o terceiro conselho: busquemos a verdade no Espírito. O Espírito é chamado Espírito da verdade. Quando você for ler a sua Bíblia, quando você vier no domingo, dia do Senhor, use os meios de graça, não dispense o dia do Senhor, os cultos da manhã, da noite, leia a sua Bíblia todo dia, ore todo dia, use os meios de graça, procure conhecer as Escrituras, porque o Espírito Santo, em oração, pedindo: ó Espírito Santo, ilumina-me para que eu possa conhecer cada vez melhor a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ore ao Pai por meio do Filho em Cristo, pedindo: ó Pai, que o teu Espírito, o Espírito da verdade, me ilumine, para que eu possa compreender a verdade, Senhor, a Bíblia, o ensino, a doutrina, e crescer no amor, no conhecimento de Jesus, no amor de Jesus e na obediência aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, meus irmãos, aqui é um alerta: não resistamos ao testemunho do Espírito Santo. Não resistamos à verdade do Espírito. Uma das evidências de que nós somos realmente cristãos é que nós damos ouvidos ao testemunho do Espírito Santo. E o testemunho do Espírito Santo está nos chamando sempre para Jesus, sempre para Cristo, pela pregação, pelas Escrituras. O Espírito Santo está apontando para Jesus, Ele me glorificará. Então, uma das evidências de que você é de Cristo e de que você tem o Espírito Santo, de que você tem fé verdadeira, é que você ouve este chamado, este testemunho do Espírito Santo, de olhar sempre para Jesus, de confiar sempre em Jesus e de andar nessa vida olhando sempre para Jesus, dependendo em tudo do mediador seu, que é Jesus. Não resista.
Porque quem resiste é o mundo. Quem resiste, quem não vê, quem não conhece, lembra que Jesus diz aqui, o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Uma das evidências de que realmente eu tenho o Espírito Santo é que eu amo Jesus, é que eu quero servir Jesus, é que eu creio nele e quero continuar crendo e me firmando nessa fé. E o Espírito Santo está nos chamando a isso. Porventura, algum de nós aqui ainda não crê, creia. O testemunho do Espírito Santo é esse sempre. O Espírito Santo está sempre testemunhando e apontando para Jesus. Então, nunca resista ao testemunho do Espírito Santo. E por último, meus irmãos, o último conselho é louvemos a Deus pelo privilégio do Espírito da verdade que nos livra do engano do mundo. Vocês já prestaram atenção aqui que Jesus está separando, Jesus está dizendo assim, o mundo não tem isso, mas vocês têm. Pense que eu e você não merecemos nada, nós não somos melhores que os outros. Aprove a Deus nos salvar, nós não sabemos por que Deus nos escolheu, não tem um motivo em nós, não tem algo na minha vida, na sua vida, que mostre que Deus nos escolheu porque nós merecíamos, não tem nada, foi graça. Que nós possamos louvar a Deus porque nós temos crido em Jesus, amado Jesus, e nós temos feito isso porque o Espírito Santo nos iluminou. Não se desespere. Como eu disse há pouquinho, você tem o melhor dos amigos, você está em melhores condições para crescer na graça, crescer na piedade, seguir em frente, e você não vai cair definitivamente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai estar com você até o final. Eu rogarei ao Pai, ele diz, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Console-se nisso, meu irmão. Que o Senhor possa nos fortalecer em sua graça e sua misericórdia. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos hoje à noite meditar nessa grande dádiva que o Senhor nos concedeu, de ter a Tua própria presença conosco para sempre, pelo Seu Espírito Santo, ó Senhor Jesus, ó Pai, do qual vem o Espírito do Pai e do Filho, pela mediação de Cristo. Ó, te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Seu Espírito nos santifique, nos ilumine, nos fortaleça, para nós amarmos cada vez mais o Senhor Deus e Pai em Cristo, e andarmos no Espírito para a glória do Pai, glorificando a Jesus, centralizando toda a nossa vida no Senhor Jesus. Assim oramos, Senhor, assim agradecemos. Bendito seja o Senhor de sempre em Jesus. Amém.